galeros e galeras, beleza? Eu sou o Gustavão e estamos começando aqui hoje mais um podcast aqui do Pré-Absoluto Pampulha. Hoje um dia muito legal, estou recebendo aqui uma visita antecipada, porque nossas aulas começam ainda na semana que vem, mas de duas queridas professoras que vão trabalhar conosco aqui nesse ano, aqui no nosso departamento de História. Então hoje nós vamos ter uma conversa aqui sobre as ciências humanas, como que a gente vai levar esse ano. E queria começar apresentando para vocês a Kelly. A Kelly está aqui do meu lado. Ela vai se apresentar, na verdade, né, Kelly? Daqui a pouquinho você fala, deixa eu só dizer seu nome. Isso não é apresentar. A Kelly, professora de História Geral, vai apresentar a Isa, nossa professora de História do Brasil. E aí agora deixa vocês apresentarem, daqui a pouquinho eu volto aqui falando mais coisas. E a Isa, tá confortável aí, sua cadeira? Tá maravilhoso, tá podcast, ótimo. Tá acostumada com esse ambiente aqui? Tô acostumada. Adoro gente internacional. Bom que a gente aprende. Muito bom. E aí, Izinha? Bom, eu sou Isadora, conhecida como Izinha, né? Pelo Gustavo, Isaura. Isso também gosto muito. Isolda. E muitas variações. E todas as variações. Sou professora de História. Estou virando aí esse ano, 2024, vai fazer 14 anos. Gente. De sala de aula. Vi criança. Viu, criança? E é isso, muito empolgada para a gente começar esse nosso ano letivo. Maravilha. Kelly Rios. Kelly Rios. Kelly Rios. Me conta, Kelly, quem é você? Então, sou a Kelly, sou professora de História aqui, de História Geral do Pré-Absoluto. Eu tenho uma trajetória com Pré-Absoluto já tem muito tempo, porque eu estou aqui desde o início da minha graduação como monitora. E aí, em 2020, eu comecei a dar aulas aqui no período de pandemia, então gravando videoaulas, aquele sufoco que a gente sabe como que foi, né? Mas a partir de 2021, sala de aula e sigo aqui. Muito bem, muito bem. A história, especialmente a história, ela compete junto da biologia com a disciplina que tem a maior carga horária. A maior carga horária não. A maior quantidade de temas a serem trabalhados, né? E isso é uma coisa que aqui no pré-vestibular nos provoca um desafio muito grande, que é como fazer Belo Horizonte caber dentro de Sabará. Né? Como você pegar uma infinidade de conteúdos para poder ver isso nesse tempinho, né? que é sempre curto, porque essa é a realidade do extensivo. Né? E eu queria ouvir vocês um pouco a respeito disso, assim, como que é essa angústia do professor, ou como que é essa perspicácia do professor de conseguir transformar todo o ensino médio numa aula de extensivo. No caso da História do Brasil, como é que você sente isso, Luiz? Gu, eu acho que é realmente muito difícil, né? Como você colocou, é um desafio, mas é super possível, né? A gente prioriza os conteúdos que mais aparecem nas provas, né? Aprofunda esses conteúdos, sem, claro, desconsiderar os demais, né? Mas falando o necessário de uma maneira cirúrgica mesmo, para que o nosso aluno tenha sucesso, né? Na hora que ele fizer as questões. Então, a ideia é você estabelecer prioridades, né? Apontar ali o que há de mais relevante em cada conteúdo e bora. Isso aí. Imagino que no caso da História Geral, a resposta deve ser meio parecida, né? Porque acho que isso é uma ideia do pré-vestibular de uma maneira ampla, né? Mas na História Geral, acho que isso aperta mais um pouco. Na ansiedade do aluno, pelo menos. Você sente isso também? Sim, principalmente quando eles querem trabalhar alguns detalhes que não vão ser necessários na hora da prova, né? Tem coisa que realmente é muito legal, a história. Acho que a Isa vai concordar completamente comigo, né? A história é muito interessante, é muito legal. Quando a gente fala de história, a gente já pensa nas fofocas históricas, né? Que a gente pode, sim, trabalhar, a gente consegue tirar alguns minutinhos da nossa aula também para poder trazer algumas curiosidades, etc. Mas a gente não precisa trabalhar tudo isso. A gente vai fazendo igual a Isa falou mesmo, sendo mais cirúrgico, pensando naquilo que tem uma proporção muito maior na hora do seu vestibular. E, no final, dá tudo certo, né? Não é uma angústia que é necessário. E dá para saber, assim,
claro que não estou falando aqui de uma previsão daquelas previsões de cartomancia, não, mas dá para saber o que cai na prova? Com certeza. Como? Com certeza. Pelo histórico, né? A gente. É isso que você disse, assim, não é 100% de certeza, mas a gente tendo já um bom histórico da prova do Enem, a gente consegue sim, né? Elencar os conteúdos que mais aparecem. Existem algumas exceções, né? Por exemplo, a gente viveu um período recentemente em que ditadura militar deixou de aparecer na prova. Foram 3 anos aí que ditadura não apareceu. Isso foi uma quebra de padrão muito sensível, né? Muito notável mesmo, porque sempre apareceu na prova, às vezes, né, muitas vezes mais de uma questão na mesma prova, e aí você ter 3 anos sem aparecer um conteúdo tão recorrente, todos os professores notaram, evidentemente. Então, mas isso é uma exceção, né? A gente tem um padrão histórico, então a gente consegue sim, né, fazer esse recorte aí do que mais cai, sem dúvida. Entendi. Eu acho que tem a questão talvez mais sensível nesse trabalho no pré-vestibular, que é a gente conseguir passar essa segurança para aquele menino, aquela menina que não conhece esse histórico, né? O que ele conhece é o cronograma do ensino médio, aquilo que ele assistiu lá durante o 1º, 2º e 3º ano, e acho que muitos daqueles melhores alunos e alunas, eles podem ter uma primeira sensação do tipo assim, ai meu Deus, não vai dar, mas vai, né? E no final a gente está aqui para orientar, né? A gente orienta também os nossos alunos com essa questão. O que você precisa focar mais, né? Até observando quais são as maiores dificuldades ali, a gente consegue, né, fazer esse levantamento ali pelo... Como que é a palavra? Pelo histórico? Não, pela característica da sala de aula. Não esqueci a palavra. Não vou lembrar a palavra. Mas até pela característica de cada turma, a gente consegue fazer também ter essa ideia, né, de como que é a característica deles e etc. E é essa orientação que vai importar muito para vocês nesse final de 2024 que vocês vão fazer essa prova. Isso. E a segurança para o aluno, Gu, eu acho que ela também está muito relacionada à feitura de exercícios em sala, né? Porque quando essa ansiedade, por exemplo, que a Kelly coloca, dele querer ver tudo, ele querer ver todos os detalhes, dele querer ver, né? Aqui, antes de começar, a gente falava sobre as 2 grandes guerras mundiais, por exemplo, né? A gente não precisa ficar falando sobre cada batalha, sobre o contexto de cada país envolvido, a dinâmica das alianças com detalhes profundos. E aí, se o aluno ainda está com a ideia de que sim, ele precisa, eu vou sanar essa angústia estudando tudo aqui, na hora que você mostra para ele um exercício, e como isso cai, como isso aparece, essa angústia ela se dissipa. Né? Então, por isso é tão importante, eu acho, que a gente faça os exercícios em sala de aula. Né? É uma coisa que, por exemplo, eu já priorizo há alguns anos. Né? A gente estabelecer um conteúdo, dar esse conteúdo, e ao final da aula tem que ter sempre ali 5 a 7 minutos para a gente resolver uma questão referente àquela aula com os nossos alunos. Acho que isso dá a segurança neles, né? De que, olha só, consigo fazer aqui o exercício de um conteúdo que eu acabei de ver. Né? E a gente passa melhor também, de uma maneira mais efetiva, essa segurança. De, você não precisa estudar esses detalhezinhos que você está achando que você precisa. O que você precisa é isso aqui, olha como cai. Né? Bem legal. E é por aí, porque o fato da gente ser um curso preparatório, né, preparando para uma prova, significa dizer que a pessoa tem que ter, além do conteúdo técnico ali, né, do conhecimento do conteúdo, mas ele ter esta segurança do que ele vai enfrentar. E muitas vezes a gente vê muitos professores de história, professores de geografia, professores de filosofia, a nossa turma de humanas, que muitas vezes deixa de lado esses exercícios em sala. Né? Talvez justamente por uma ansiedade do próprio profissional com a coisa será que vai dar tempo de ver tudo?
né? Acho que a grande pergunta é o que é tudo, né? Mas a partir do momento em que a gente consegue ter essa dimensão daquilo que é o nosso compromisso, o nosso programa de temas, e a potencialização das competências e habilidades que levam o candidato, candidata a acertar a questão, é um diferencial e tanto. É bom saber, né, e a gente poder contar isso, que a nossa história aqui, a nossa geografia aqui, a nossas ciências humanas aqui, ela é transmitida, ela é comunicada, ela é ensinada baseado no nosso desafio, que no nosso pré-técnico são questões do Cefet, do Coltec, do IFMG, e que no nosso curso Enem são as questões do Enem e de outros vestibulares. Eu acho que tem uma quebra também de padrão que é importante a gente estabelecer, né, na equipe de humanas, que é essa de fazer exercício. Porque isso os professores de exatas e de ciências da natureza fazem de uma maneira muito naturalmente, né? Por exemplo, a aula de matemática é uma aula de resolução de exercício. Tem ali uma teoria, evidentemente, mas o tempo inteiro você está resolvendo problemas, né? Você está resolvendo questões. E quando isso se perde na aula de humanas, eu acho que isso não é legal, né? Nosso aluno tem que compreender que é preciso fazer exercício também de ciências humanas. A gente quebra esse senso comum de que é só ler, é só interpretar, é só na hora um anjo vai sussurrar no meu ouvido, né? É preciso fazer exercício de ciências humanas. E até mesmo a interpretação, né? Porque ela não é uma interpretação de um texto qualquer. Se a gente for pensar na história, por exemplo, a gente vai estar trabalhando ali com um texto histórico. Seja ele um documento, seja ele um trecho de um historiador, né? De um estudioso. Não é uma interpretação de texto qualquer. E é isso que a gente vai trazer para os nossos alunos, né? Como também, apesar da prova não ser só essa interpretação, mas como também interpretar? Qual que é a diferença disso? Perfeito. E você tocou num ponto que de fato é perfeito, né? Você está falando isso, que é mesmo, porque a leitura de um texto literário é diferente da leitura de um texto jornalístico, que é diferente de um documento histórico, que é diferente de tantos outros, né? E isso o Enem faz muito bem, uma diversidade muito grande de ilustrações, de gravuras, de pinturas, de recortes. Então a gente ter um repertório muito grande, uma naturalização disso muito grande, vai com certeza construir ali cada tijolinho para quando a pessoa chegar para fazer a prova, não, isso aqui eu estou habituado, né? Massa. Exatamente. Na geografia física, a gente foge um pouco desse padrão das ciências humanas, apesar da geografia física estar incorporado na prova de geografia humana, ela é tudo menos humana, né? A geografia física, nos seus aspectos naturais, entra mais na parte de e suas tecnologias, né? Que a gente tem uma prova de ciências humanas e suas tecnologias. Então, ali, quando a gente faz abordagens sobre geologia, sobre climatologia, sobre pedologia e etc., ali é uma aula de ciências da natureza. O professor de geografia, o que transita nas duas áreas, ou que está só na área da geografia física, ele é um professor de ciências da natureza, que vai fazendo as contextualizações econômicas, contextualizações históricas, vai dando um pouco mais de vida para aquele processo ali, né? Mas aí muda muito a dinâmica. Eu fico sempre prestando atenção nisso, sabe? Nomenclatura, a quantidade de coisas que tem sinônimos. Quando a gente pensa, por exemplo, em montanha, a famosa ideia da montanha. No Brasil não tem montanha. Já escutaram isso? Sim, já escutaram então? Sim. Porque na geologia existe um conceito do que é montanha. Só que é simples, tranquilo, é um processo de formação que envolva necessariamente colisão de placas tectônicas. Basicamente é essa a ideia do que é uma montanha. Porém, nos textos que podem aparecer nos vestibulares, são pelo menos umas 15 ou 16 variações de nomenclatura para falar montanha. Porque a gente tem mais ou menos uns 5 nomes para descrever ou para denominar o processo do encontro ali das placas tectônicas e aquele soerguimento. Tem um monte de nome, como orógeno, como diastrofismo e uns nomes assim, e você ainda tem que datar isso para que seja uma montanha. Uma montanha é um orógeno recente.
Só que quantos sinônimos de recente a gente não pode pensar? E quantos que a geologia não pode pensar? Então, quando junta isso, dá para fazer muito pé de página. Nas questões de humanas mesmo, isso some totalmente. Né? Isso some, quer dizer, não é isso que as questões vão buscar. Se o cara sabe o sinônimo do sinônimo do sinônimo. E na prova do Enem, quando trata de geografia física, às vezes isso aparece. E você acha que casa a maior dificuldade dos alunos em geografia com o que aparece na prova? O que eles têm mais medo é o que realmente cai? Boa, demais essa pergunta. E completamente não, porque o que dá mais, as duas coisas que na geografia são mais assustadoras são aquelas questões de geografia física, que quando muito aparecem 5, mas quando um exagero pleno acontece, vai aparecer 6 na prova, 6 questões. Né? E muitas vezes elas são questões, na maioria das vezes, são questões básicas, então dessas 6 pode ter umas 2 em 6, que é raro de acontecer. Pode ter umas 2 um pouquinho mais complicada, e é um problema. Por que é um problema? Porque o tema é praticamente aleatório naquele ano. Quer dizer, se a gente pegar um histórico dos últimos 10 anos de Enem, você vai ver toda a geografia física lá. Mas neste ano de 2024 não vai cair todas. Então pode ser que caia solos, ou clima, ou relevo, ou vegetação, ou hidrografia. Eles não conseguem colocar muitos elementos. Então, na prática, não cai. A geografia física toda não cai. E há um temor que aí tem a ver com vocês também, que são os conflitos, né? São as temáticas geopolíticas. No Enem, isso é o que descabela a turma da geografia. E aí você vai ver a prova, aí apareceu, esse ano apareceu. Aí você tem lá uma questão sobre o Oriente Médio, por exemplo, e a resposta que você deveria marcar era assim: conflito político. Ou seja, tudo que você pode estudar sobre o conflito no Oriente Médio, sobre o nome, sobre a data, sobre cada um dos conflitos, quem ganhou território, quem perdeu território, e tudo aquilo lá, no Enem, quando aparece apenas com a interpretação básica do troço. Isso aqui é uma guerra religiosa? Na verdade, é um conflito bem mais político do que qualquer outra coisa. Né? Então, eu acho que os alunos e alunas, em geral, eles se assustam mais do que precisa. Né, com essa diversidade, pelo menos. Sim. Você falou do que caiu, né, do Enem do ano passado. Oriente Médio caiu questão palestina, né, de uma maneira indireta, declaração de Balfour. Mas no Enem retrasado, não sei se Kelly se lembra, de 2022, caiu uma questão de Rússia. Eu lembro que os alunos estavam assim, polvorosa, porque explodiu o conflito Rússia-Ucrânia, né? E vai cair aquilo e vai ser extremamente complexo e muito difícil de ser analisado. E caiu, na verdade, um discurso do Putin. Aí a importância da gente analisar também discursos políticos, né? Ele sempre traz isso. Discurso de personalidades históricas, isso já apareceu, né? Discurso do Vargas, por exemplo, e era um discurso do Putin falando sobre a Crimeia, a necessidade e a legitimidade de anexar a Crimeia. Né? E aí a alternativa correta era sobre a questão do idioma. Né? Porque muitas pessoas ali naquela região têm como língua materna o idioma russo. Né? Não falam ucraniano, enfim. Então, é um conhecimento que, quando a gente, por exemplo, fala isso numa aula de atualidades, né, Gu, ele é o contexto, é o primeiro contexto da questão da Rússia, Ucrânia, a questão da Crimeia, é falar que ali é uma região heterogênea, né, do ponto de vista da população, do ponto de vista étnico. Então, você não precisava assim de um conhecimento vasto e profundo sobre guerra na Ucrânia. Né? Isso, acho que nossos alunos se angustiam às vezes, e essa angústia ela não é concretizada na hora de fazer a prova. Né? Ela não existe na hora da prova. Né? Vocês estão falando das questões dos conflitos, mas eu acho que isso insere muito bem também nas outras questões de história, assim. Porque os meninos, às vezes, ficam com essa angústia de que precisam saber
todas as datas bonitinho, que para o Enem que já caiu de terra há muito tempo, ou todos os nomes, né, aquelas figuras mais importantes ali de determinado fato histórico, etc. Quando, na verdade, não é isso. Na verdade, o que precisa ter em mente é a interpretação sobre aquilo que aconteceu. Né? Igual a Isa acabou de falar, saber o que aquilo significou, na verdade. E não todos os detalhes, todos os mínimos detalhes. Porque, realmente, se fosse assim, talvez fosse um bicho de 7 cabeças, né? Porque aí a gente volta no nosso assunto inicial. Realmente são muitas matérias, né? A história é muita coisa, a geografia também. Mas não precisa ter esse medo, porque não vai cair os mínimos detalhes. Excelente, cara. Isso. E aí, Igor, eu vou, assim, fazer um desabafo afetuoso aqui, que eu fico muito feliz, assim, da gente ter a Kelly na equipe, por exemplo, né? Porque a Kelly é uma professora, é uma jovem professora, que não pegou aqueles vestibulares pé de página, né, Gu, que a gente pegou, que a gente fez, porque eram vestibulares, Kelly, pavorosos, assim, nesse sentido, né? O completo é o oposto do Enem, né? Essa questão da criticidade, a questão da interpretação de uma maneira geral, o contexto de uma maneira geral, vestibulares muito específicos, extremamente conteudistas, e muitas vezes a gente percebe na equipe de professores uma preocupação em dar o conteúdo como se o Enem fosse aquele vestibular lá, né? E não é. E a Kelly, como uma professora jovem que já pega esse novo Enem, que já tem a experiência nesse novo modelo de Enem, ela está com muito mais recursos, né? Embora a gente acha que um professor jovem ele tem ali a falta de experiência, isso pode ser um problema. Na verdade, para esse modelo de Enem, eu acho que é o contrário, é uma vantagem, né? Porque o jovem professor, ele já chega exatamente na toada que o Enem precisa. Entende? E não com aquela cabeça lá do vestibular dos anos 90, início dos anos 2000, um preciosismo na hora de dar, né, revoluções liberais do século XIX, sendo que a gente não precisa disso, a gente precisa de outras coisas, né? A gente precisa tentar, como Kelly estava aqui, a gente conversando antes, para o senso crítico, né? O Enem precisa de muito senso crítico. Muito. A variedade de fontes, né? A variedade de textos a que você tem acesso, textos imagéticos, né? Texto literário, texto jornalístico, prestar atenção no discurso de um político, porque ele pode aparecer na prova. Então, quando a gente pergunta, assim, uma conversa informal entre nós professores, né? O que você acha que é o maior pânico do seu aluno na hora de fazer a prova? Eu tenho uma resposta, mas o que você acha, Gu? Assim, na sua disciplina especificamente. Eu acredito que a insegurança maior é que aquele conteúdo seja cobrado com o seu pé de página. Sim. É que ele fuja deste recado que você está dando, ele realmente tem um pavor de ele ser perguntado além do que ele sabe. Porque, digamos, né, um aluno médio daquele comprometido, ele tem toda a bagagem necessária para fazer um bom Enem. Mas, emocionalmente, muitas vezes ele se fragiliza nessa insegurança de achar que vai cair uma coisa que não caiu, e às vezes ele acha que caiu. Então ele pega lá uma questão que é uma coisa óbvia não no sentido que todos têm que acertar, mas eu digo assim, é um caminho óbvio, ele não tem uma pegadinha, sabe? Ele é um caminho linear, e aqui tem coisa. Eu sinto esse receio nele. Você acha que é por aí o que você estava pensando também? Eu estava pensando assim, que eu não diria que é o maior pânico, mas que eu acho que é uma grande dificuldade, não sei se Kelly também sente isso, que não estou falando de um conteúdo específico em história,
tá? Então, assim, a maior dificuldade do nosso aluno é regimes totalitários. Não é disso que eu estou falando, mas eu sinto que é uma dificuldade, assim, não sei direito o que é a Idade Antiga, não sei direito o que é média, não tenho ideia do que é moderna e não sei o que é a Idade Contemporânea. Isso é um negócio que faz muita diferença para a prova do Enem. Você saber se situar historicamente, né? Sim, acho que são duas coisas que elas andam juntas. Não se situar historicamente e também não se situar no mundo, no local mesmo, sabe? Eles têm muita dificuldade também, eu sinto isso, assim, não de todos os alunos, mas é uma coisa um pouco geral, assim. Tanto de saber a cronologia, de tipo, o que aconteceu quando, o que aconteceu junto, né? As coisas que acontecem de forma simultânea, a palavra melhor, mas também de se localizar. Né? Alguns não têm nem muita noção do mapa do nosso mundo, de entender onde fica cada lugar, de como são as estruturas dos continentes, por exemplo, também. Então, isso faz muita diferença, se localizar. Porque quando a gente pensa assim nos eixos cognitivos das ciências sociais humanas de uma forma geral, a gente vai passar lá pela ideia de um conceito, você passa pela ideia do contexto, você passa pela problematização, e você passa pelo enredo, não necessariamente nessa ordem, né? E disso tudo, o conceito aparece no Enem, conceito vai estar lá, a problematização vai estar lá, o enredo não vai estar lá, né? Mas o contexto é indispensável. Aí o contexto temporal e o contexto espacial, realmente isso aí é assim. É aquilo que a gente fala, né? Tem que acertar as questões fáceis. Quais são as questões fáceis? A que pede só o contexto. Ela não vai te pedir o contexto, não te pede o conceito, ela não te pede o enredo, ela não te pede a problematização, mas ela te pede qual é o contexto. Se a pessoa estiver presa, né, nesse lugar que ela não sabe nem onde, nem quando, aí dá problema mesmo. Exato. Como é que vocês fazem com isso? Eu estou pensando aqui especificamente numa questão do ano passado, que é aquela do garfo. Lembra dessa, Gu? A utilização do garfo nos séculos XVI e XVII, que um rei francês, né, passou a utilizar, e aí depois isso se espalha para a Inglaterra, enfim, sei lá mais para onde. E aí a pergunta, claro, com outras palavras, né, mas o que a questão queria saber é por que o garfo começa a ser utilizado, né? O texto trazia umas informações que as pessoas não sabiam comer de garfo, né? A comida era toda caía, ninguém tinha habilidade para lidar com aquilo nos séculos XVI e XVII. E aí a pergunta, e por que então se usava um garfo, né? Se era um negócio ali desconfortável, se era uma coisa desajeitada, por que a utilização do garfo? E aí a resposta era distinção de classe social, né? Então perceba, o que é importante, né? Quando a gente está dando aula, então, quando que a gente vai lembrar dessa questão? Quando a gente está falando lá da divisão entre os estamentos, né? Na Idade Moderna. E aí, nosso aluno que fica preocupado com, então tá, primeiro estado é clero, segundo estado é nobreza. Mas será que o primeiro estado é a nobreza e o segundo é o clero? Meu Deus, eu não sei, eu preciso decorar. Não. Né? Você precisa saber que naquele contexto da Idade Moderna surge, né? Na verdade, no finalzinho da Idade Média, a gente tem uma nova classe social, né? A burguesia, a gente tem ali distinção, uma preocupação muito grande da nobreza em se distinguir das demais classes sociais. Então, é essa ideia de contexto. Contexto é a chave de tudo para fazer um Enem excelente. E acho que é até bom a gente chamar a atenção, porque a gente está falando de ciências humanas. Às vezes parece muito óbvio, mas às vezes as pessoas não pensam muito nisso, né? Ciências humanas está estudando seres humanos.
as suas relações, né? E aí na história, por exemplo, a relação desses seres humanos ao longo do tempo. E também do espaço em que essas pessoas se vivem, né? Então, a gente tem que também ter cuidado de pensar, e aí essa questão é um bom exemplo disso, que na prova do Enem e em outros tipos de concursos também, outros vestibulares, as provas dos técnicos, eles não vão estar preocupados só naqueles seres humanos que ficaram muito marcados na história, que tem ali um monumento, que aparece o tempo todo, tem o nome de uma cidade, de uma rua, né? Mas sim nos seres humanos de forma geral. E agora, né, cada vez mais presente nessa prova do Enem, aqueles que foram excluídos, que ficaram para trás, né, que não foram lembrados e que agora estão começando a ser lembrados, sim. E ter esse senso crítico de entender quem está se estudando e de quem está falando, de que lugar é esse, vai ser muito importante para fazer uma boa prova. Oh, lindão isso que você falou, porque realmente a história, ela não é a história como se distinguia antigamente, né? E a história que a gente ouvia era a história de um rei, era uma história de uma família bem-sucedida belicamente, etc. Enquanto só que eu gostei muito que você falou, tá bom? Estou só repetindo a sua ideia, porque eu adorei. Porque é isso, é a gente estudar a história da humanidade, não a história de uma meia dúzia apenas, né? Muito, muito, muito legal. Agora, me chamou uma atenção, uma coisa aqui que eu queria colocar sobre essa coisa do contexto e o medo do enredo, né? Eu acho, nós vamos ter a oportunidade de escutar outros professores conversando aqui no nosso podcast, e eu vou trazer isso com eles também. Que é, por exemplo, a galera do post-it. A galera do post-it, aqueles papeizinhos, sabe? Papelzinho que sai pregando. Sabe? A galera vai fazendo post-it com coisas que ela não pode esquecer. Aquilo, gente, quem inventou o post-it, quem inventou aquilo lá, é um abençoado. É uma ideia sensacional. Aquilo é muito bom, desde que você tenha 2 daqueles só. Porque se você tem 300 post-it pregados, você já não tem mais um post-it, você tem um painel fragmentado em quadradinhos. Gustavo, é a mesma ideia do marcador, né? Que a pessoa vai marcar o importante, aí a gente vai ver a apostila do aluno, tá a página inteira. A página inteira pintada. A única coisa que não está pintada são palavras como pois, né? Aí ele não colocou. Eu tenho até cuidado, eu não gosto muito de falar aqui, porque agora que nós estamos ficando muito famosos para o mundo inteiro, eu evito de fazer críticas a Stabilo, mas eu sempre brinco com isso nas aulas. Falo assim, cara, o aluno do Stabilo, que Stabilo é aquela marca famosa, né? Maravilhoso, inclusive muitas cores, se quiser patrocinar a gente até muda a forma de falar sobre Stabilo. Corta essa parte, mas para estudar não é bom não. Pode ter muitas funções, mas é isso, se você quer destacar uma coisa e destaca tudo, você não destacou nada, né? Mas eu queria voltar dessa lembrança aí dos post-its para refletir sobre a seguinte ideia. Assim como lá na física, lá na matemática, o indivíduo se preocupar tanto em memorizar a fórmula, ao ponto de só memorizar a fórmula e depois não saber como utilizar, eu acho que é tal e qual o nosso caso, o cara sair fazendo uma linha do tempo, colocando todas aquelas informações ali, todos aqueles dados, informações nem seriam, né? Todos aqueles dados, e imaginar que é isso que vai fazer ele feliz. Eu acho que quando a gente fala que vocês colocam a ideia desse contexto histórico, nós estamos falando de períodos, no caso da Idade Média, de 1000 anos. Não é um negócio assim de você colocar década por década, né? Mas ter a noção do todo é indispensável. Agora, ficar preso em tudo, não dá. Todo e tudo. E ter a noção do todo é o todo mesmo, né, Kelly? Inclusive de como isso reverbera no presente, né? Porque a história do tempo presente, ela é muito importante, né? Kelly também falava sobre isso antes da gente começar. Então, muitas vezes, um conteúdo que parece absolutamente abstrato, por exemplo, eu acho muito difícil, não sei se Kelly compartilha dessa dificuldade, de falar alguns tópicos ali de medieval. Né? Por achar difícil no sentido de incutir no nosso aluno aqueles conceitos, porque é um negócio muito abstrato, gente. Feudalismo. É um negócio difícil, né? De você ensinar o que é aquilo, aquele sistema
político, econômico, social, cultural, o que é o manso senhorial, o manso servil, aquele negócio é difícil. Mas quando você está, depois de assistir essa aula, por exemplo, de medieval, você vai para uma aula do Gustavão de geografia e vai falar sobre a distribuição do espaço territorial brasileiro e agronegócio e concentração de terras e exploração e expulsão dos povos originários, a gente vê que, poxa, essa criticidade é muito importante para a prova. Não é? Olha, como esse padrão de concentração de terras, inclusive aquele aluno mais sensível, fica até pistola, né? Não? Que ele percebe que, caraca, então esse padrão de concentração de terra, exclusão social, desigualdade perdura, tem 1000 anos? Aí você fala, tem 1000 anos. E é muito importante que você compreenda o processo que faz a gente chegar até aqui, né? Porque a história, ela não é uma série de caixinhas separadinhas, não é? Então a gente tem a antiga, a média, a moderna e a contemporânea. E aí tá tudo separadinho em caixinhas. Não, essas caixinhas elas estão se misturando o tempo inteiro em tudo que a gente estuda em ciências humanas. Isso aí. Você falou sobre história do presente, me lembrei de duas coisas. Primeiro, uma citação que eu acho fabulosa do professor Milton Santos, que é um dos principais autores de geografia no mundo brasileiro, baiano, neto de escravos, alfabetizado em casa pelos pais, uma história bem intensa, bem legal. E aí, quando perguntado por que ele foi para a geografia, ele se graduou em Direito e depois que ele foi para a geografia. E aí ele fala essa frase assim, pelo meu gosto pela história, mas principalmente pela história do presente. Né? E para que ele pudesse, né, focar ali o tempo de estudo dele sobre a história do presente, é que ele acabou se tornando uma referência aí nessa geografia, né? nessa referência. Mas a outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu queria, na verdade, suscitar um assunto nosso aqui, é assim: há um momento histórico muito complexo nos nossos dias, isso não é de hoje, né? À medida em que a sociedade se torna mais complexa, a nossa história se torna mais complexa, os conflitos se tornam mais complexos e nós, além de professores aqui, de atores no processo de ensino-aprendizado, nós também somos atores sociais, nós também somos atores políticos, nós também somos cidadãos e etc. A pergunta vem agora. Com essas coisas todas, sobre o recrudescimento político, sobre isso que convencionou-se de se chamar de polarização política, escola sem partido, e todas essas fúrias que esses temas muitas vezes suscitaram, se vocês já enfrentaram alguma dificuldade prática com isso, e como é que vocês lidaram com essa coisa do professor de história, que vem com aquele estigma de o professor de história é necessariamente alguém que já vem com um rótulo. Esse rótulo ele é muito mais complexo do que simplesmente o preconceito ou a simplificação mesmo de quem diz. Mas na vida de vocês, como é que tem sido isso? Não é como foi, né? Como tem sido isso? Conciliar todas essas dimensões com a nossa missão de aprovar nosso aluno. A gente percebe muito isso, não acredito que seja uma maioria dentro de uma sala de aula que vai já questionar o professor, né, principalmente de ciências humanas, dessa maneira, né? Mas a gente tem as carinhas que aparecem e que, às vezes, dependendo de alguma discussão, né, que as discussões de história, as discussões de geografia, sociologia, filosofia, vão ser políticas. Elas não precisam ser partidárias, mas elas vão ser políticas, elas são sociais, elas são políticas, a gente está lidando com o que está acontecendo no passado, mas também no agora. E aí vem essa ideia, né, dessa história do tempo presente, porque o passado ajuda a gente a entender por que a gente está aqui. Então, a gente vai discutir sobre essas questões, né? Então, vai aparecer, sim, um aluno que talvez faça uma careta com o que você está falando, que não concorde, ou que talvez ele nem entendia
alguma coisa, mas que a partir da aula ele começou a entender. Posso contar um caso aqui? Mas é para isso que nós estamos aqui hoje, ué? Não darei datas nem nomes, né? Talvez depois no off a gente pode falar sobre isso, mas eu lembro muito de um aluno que a gente estava estudando essa questão de concentração de terra, era Brasil. E aí a gente estava falando sobre questão de latifúndio, sobre as sesmarias, como que se formou, né, o que a gente tem hoje com o país, que, se eu não me engano, 93% do Brasil é latifundiário, mas não vou ter esses dados na cabeça agora. E a gente estava discutindo sobre isso e tal, e aí eu sempre gosto de tentar comparar e explicar para os meninos o que significa ter um latifúndio. Que ter um latifúndio não é ter um sítiozinho, né? Ter um latifúndio não é ter uma plantação pequena ali, que nos nossos olhos pode parecer grande, mas não é isso. A gente não consegue nem enxergar ali exatamente, né? Então, aí eu trago alguns dados ali e tal. E aí, esse menino, ele ficava me olhando assim, e eu via que ele começou a ficar muito chocado durante a aula. E aí depois ele veio conversar comigo e ele falou assim: agora eu entendi por que tem tanto problema, né, com essa questão de terra no Brasil. Por que a gente tem os movimentos sociais que estão lutando por terra, né? E aí veio conversar comigo, falar sobre questões familiares também e tudo mais. E eu achei isso muito legal na época. Justamente porque foi alguém que tinha uma opinião X sobre esse assunto, mas com a aula, com a informação, e inclusive com pesquisas que fez depois, em casa, começou a pesquisar e tudo mais, trouxe uma opinião diferente, sabe? Então, aquilo que podia ter gerado um conflito, na verdade, trouxe um diálogo. Foi bacana. Antes de ouvir Isa, acredito piamente numa ideia de que, assim como a ignorância, no sentido da falta do conhecimento, amplia a agressividade natural do indivíduo, né? O conhecimento faz o rigoroso oposto. É perfeitamente natural a gente perceber pessoas que, à medida que vão estudando, elas vão apaziguando certas coisas, porque quando a gente não tem uma resposta e a gente tem uma dúvida, a gente inventa essa resposta, a gente produz uma resposta, e pessoas que fazem isso e mantêm isso durante muito tempo passam a acreditar que a verdade é uma coisa que ele inventou na cabeça dele. Mas quando ele tem acesso ao conhecimento, àquilo que foi produzido de ciência, isso realmente se transforma, no mínimo, né? E ainda na segunda parte da minha intervenção aqui, para a gente poder pensar sobre essa questão da terra aqui, só para ficar ilustrado. Um latifúndio é uma das coisas mais, no Brasil, segundo a nossa legislação, é uma coisa dificílima de ser contextualizada. Por quê? Porque varia de local para local. Não é uma unidade de medida fixa. Uma unidade de medida fixa é 1 hectare, por exemplo. Aí você poderia imaginar e até me perguntar: quanto é um latifúndio? Tem que ter quantos hectares? E a resposta é depende. Essa variabilidade na resposta, ela tem um porquê. Mas só um, e depois só problemas. O porquê disso? Porque o que é muita terra? Para quem tem acesso a um solo fértil, a um solo plano, a água abundante, a um clima adequado para a produção, é diferente de quem tem muita terra num solo de baixa fertilidade, com menos água, com um conjunto climático menos favorável. Então, muita terra e pouca terra varia mesmo. E daí foi criada uma ideia, né? Foi criado um conceito de o que é um módulo fiscal, que é a quantidade mínima, porém suficiente, para que uma família possa dali tirar o seu sustento por meio da agricultura familiar. E isso é subjetivo ainda, vai variar dentro de um mesmo município, isso vai variar. Então, vamos entender que a gente não tem a unidade básica em mente, mas a gente sabe o que ela é a quantidade mínima, porém suficiente para uma família poder viver da terra, tá bom? Segundo o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, um latifúndio é assim considerado a partir de 600 módulos fiscais. Então, o latifúndio ele é chamado formalmente assim, tá? A partir de 600 módulos fiscais. Agora, você imagina o que seriam 600 famílias
podendo produzir ali o seu sustento, e não tem 600 famílias ali, e ali começa o latifúndio, sendo que a gente tem latifúndios, obviamente, muito maiores do que o mínimo do tamanho. Então, é tudo muito difícil nesse tema, né? Então, as pessoas não sabem o que é um latifúndio. Se a gente aqui, mesmo com esse meu contexto, a gente segue sem saber o que é o latifúndio, né? Como que dá para saber o que é um latifúndio? Quando ele é muito maior do que o mínimo. Pega uma fazenda lá do Blairo Maggi, lá no interior lá do Centro-Oeste, ali você não tem dúvida, porque ela tem 800, 900, 1.500 vezes o módulo fiscal. Gustavo, queria fazer até um comentário sobre o seu primeiro comentário, que você falou sobre a questão, né, da agressividade, quando a falta de conhecimento, ela traz essa agressividade, e isso chega a ser também um estereótipo dos professores de humanas e um medo, talvez, de alguns alunos, é que, na verdade, nós somos professores. A gente não está na sala de aula para ter discussão de bar, né? Discussão de mesa de bar. A gente está aqui para ensinar, para fazer troca de conhecimento, para discutir de forma saudável. Então, eu acho que isso é até uma coisa que os nossos alunos e alunas precisam ter em mente também, que é importante, que a gente não está aqui para brigar e discutir com eles. A gente está aqui para conversar de forma saudável e tentar, né, trazer ali mais senso crítico, mais conhecimento, e para as opiniões serem formadas a partir disso, a partir do conhecimento e não da falta dele. E desaguando no objetivo central, que no caso de um curso preparatório é uma prova. E é uma prova que, pelo que nós conversamos aqui agora há pouco, ela espera que o aluno e a aluna sejam amadurecidos nesse tipo de quesito que você acabou de citar. Já passou aperto, Isa, com essas coisas? Já, bastante. Mas a experiência, ela também vai lapidando a gente, né, Gu? Assim, como lidar com isso. No começo, assim, as primeiras situações, eu ficava muito assustada, né, justamente com essa agressividade, com essa vontade do enfrentamento, como se a gente estivesse ali numa batalha, né, com o nosso aluno, como se a gente estivesse ali travando uma guerra e o aluno está disposto a destruir o oponente, que no caso é o professor. Então, isso é uma situação muito assustadora, né, que a gente está vivendo, tem vivido aí nos últimos tempos. Mas eu acho que um recurso que é sempre necessário e super eficiente é, de novo, a gente recorrer à prova, a gente recorrer às questões. Então, o próprio tema da redação do ano passado, né, e para além da redação, o Enem trouxe na prova de Ciências Humanas também de 2023 uma questão sobre violência patrimonial, né? Um dos artigos lá da Lei Maria da Penha, quando, enfim, ela descreve bem como quando o parceiro te impede de ter, né, o seu próprio dinheiro, ou impede o seu acesso ao dinheiro, como que isso se caracteriza dentro da legislação? A resposta era violência patrimonial. Ou seja, a prova traz essas questões. Então, por que os professores de ciências humanas devem fugir dessas temáticas? Isso é um completo absurdo, é um completo delírio, né? Por isso que movimentos, por exemplo, como o Escola Sem Partido, eu sempre falo que a gente tem que ter, né, a criticidade de olhar para esses movimentos, pensando primeiro, o professor não é o oponente do aluno. Eu gostaria de saber quando foi que isso aconteceu. Né? Não estou falando da figura respeitosa do professor, da palmatória, não é isso. Mas é pensar no professor como um intermediador do conhecimento, né? Como alguém para você ter um diálogo possível,
possível que você não tem, por exemplo, na sua casa, pela própria formação dos seus pais, né? Que não é a mesma do seu professor, que é um diálogo que você não vai ter, por exemplo, em outros espaços de sociabilidade, né? Na igreja, no bar onde você joga truco, o professor ele te proporciona um outro tipo de conhecimento. Por que esse cara é seu inimigo? Isso é uma loucura muito grande, assim, né? Mas o professor ele tem uma audiência cativa e por isso ele pode doutrinar o aluno. Gente, a gente precisa pensar que o professor de história ele entra duas vezes a semana. Como você faz doutrinação e lavagem cerebral em 2 tempos, muitas vezes um tempo de 50 minutos na semana? A gente já parte daí a loucura, né? Isso não é possível. E a segunda coisa que eu penso também em relação a isso é como o professor pode ser, né, um elemento de doutrinação e obter o monopólio do pensamento do aluno. Nós não estamos numa caixa fechada, né? Nosso aluno não está aqui o tempo inteiro. A gente tem zilhões de outras fontes de conhecimento. Nossos alunos têm outros espaços de sociabilidade. A socialização do nosso aluno, ela não é feita por nós, professores. Ela é feita também, né? A socialização do indivíduo, ela passa pela família, ela passa pela igreja, ela passa pela sua madrinha, pelo boteco que você vai, os amigos que você tem, as pessoas com as quais você convive. O professor é só um agente de socialização desse monte que eu coloquei aqui. Então, a gente atribuir a nós tanto poder, eu acho até risível mesmo, né? E um pensamento bastante descolado da realidade. Então, os apertos que eu já passei, não passo mais, né? Porque eu sempre recorro à prova. Então, mas você está falando muito de mulher na sua aula. Porque mulheres são sujeitos históricos. E você vai fazer uma prova de história. Mulheres vão aparecer na prova, né? Então, a participação feminina na Revolução Francesa vai aparecer, a questão do voto feminino vai aparecer a questão da desigualdade entre homens e mulheres na redação, vai aparecer Lei Maria da Penha, porque a gente também está tratando de história do tempo presente. Uhum. E aí eu acho que aquele comentário que eu fiz agora há pouco, ele calha aqui de novo, né? Acho que a ignorância, no sentido da ausência ou da imprecisão de informações, ela é muito sugestiva à violência, né? Porque, afinal de contas, o processo de aprendizado daquilo que nós chamamos de conhecimento científico, pessoal, esse não é um processo simples, não é um processo rápido, não é um processo natural, não é assim. A gente tem aqui, vocês devem reparar aqui essa pequena biblioteca que orna aqui o nosso cenário que está sendo construído, mas para que cada conteúdo desses que a gente aborda em sala seja trazido, ele não veio com facilidade, né? Ele veio com muita dificuldade do professor, com muito esforço, com muito estudo, de muitas gerações até que isso ocorra. Então, para que a gente consiga quebrar, inclusive a tal da polarização política, eu acho que este nosso papel, né, que é o de intermediar o conhecimento científico, esse conhecimento mais cuidadoso e depurado, ele nos coloca numa situação de agentes a serem combatidos. Porque se de alguma forma o não conhecimento ou a ignorância ele é o mais natural, né? O mais natural, se a pessoa não for à escola, não se esforçar na escola, ele vai adquirir outras formas de saberes, mas o saber formal é só aqui. Então, como nós somos agentes que lutamos contra essa ignorância, e há um grupo grande de pessoas que se sente diminuído em função dessa ignorância, né? Então, quando a gente atua, a gente, sem que seja a nossa intenção ou que fosse o propósito, né? Mas de alguma forma a gente acaba afrontando a ignorância de algumas pessoas, e isso é devolvida com violência. Com violência.
com agressividade, com violência, com afrontas e com coisas que como você fala, mas peraí, você vai brigar comigo? Se você quiser brigar com, sei lá, com Galileu, é uma coisa, mas brigar comigo que eu estou falando que a Terra não é plana, não sou eu, né? Se tiver aí algum vestibular que trabalha com um conceito de Terra plana, eu estaria desmoralizado na minha ação aqui, mas é por aí, né? A gente tem as provas, a gente tem o conteúdo, a gente tem a ciência que nos ampara no processo do que a gente faz, e o que você disse, é só isso que a gente faz. Você já foi candidato a alguma coisa, Kelly? Nunca, sei lá, presidente da República, senadora, um cargo de desembargador em algum lugar, num tribunal? Nem pretendo. Não. Entende? Vocês já teve assim já foi prefeita lá no seu município? Nem síndica do meu condomínio. Pois é, então é muito doido, né, cara? Imaginar que a gente quisesse ocupar qualquer lugar que fosse esse por meio da sala de aula, porque também, se eventualmente qualquer colega professor que trabalha conosco ou de outra instituição seguir esse caminho de se tornar um agente político, não há nenhuma crítica. A questão é que 99,99% de nós, professores, queremos apenas o desafio de ensinar, e não de doutrinar e coisa semelhante. Né? Ensinar e fazer nosso aluno marcar o X no lugar certo. Não, aí o olho da gente chega até a lacrimejar de alegria, porque é só isso que precisa. Né? Muito bem. Agora, para a gente caminhar para esse final, esse momento final, essa conversa, com certeza, a gente um dia vai chegar em versões de podcast com 3, 4 horas, tá? Deixa o pessoal assistir esse até o final, mas à medida em que a gente for ter o demanda, a gente vai estendendo o papo. Tá bom? Não é uma redução, não. Na verdade, a gente está ampliando, a gente está indo contra o algoritmo. Mas eu queria que a gente fizesse agora uma rodadinha assim, com uma palavra para o 2024. Aquelas pessoas que estão buscando, seja o nosso curso ou outro curso, ou às vezes até nenhum curso, a gente vai falar para muita gente que não tem condições de fazer um curso preparatório e que vão poder ser, de alguma forma, ajudados aqui pelo que a gente fala. Então, a dica para 2024, pensando no processo Enem e a história. O que vocês têm a dizer? Leiam muito, leiam tudo que puderem. Né? Atentem sempre para as fontes que vocês estão lendo. Né? E diversifiquem ao máximo as suas leituras. Então, a gente está falando de ler literatura, a gente está falando de ler notícia, e a sua fonte de notícia ela também tem que ser diversificada, né? Para que você tenha contato com outras linguagens, outras opiniões. Leiam tudo que puderem ler. Né? O Enem, a gente sabe que é uma prova, nós sempre brincamos, é uma prova de resistência, porque ela é muito longa, né? E muitas vezes com textos muito extensos. Então, a sua familiaridade com a leitura, né, previamente vai fazer toda a diferença. Isso não é brincadeira, não é um lugar comum, é um clichê que a gente está falando, mas que tem que ser levado muito a sério mesmo. Né? A gente precisa ler muito, ter familiaridade com a leitura. Mas eu canso muito quando eu leio. Então, à medida que você pratica, você vai deixar de se cansar. Você vai cansando cada vez menos, até que aquilo se torna um hábito e fique natural na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença para a resistência que você vai precisar ter lá na hora da prova. Eu acho que eu vou até pegar um pouco do que a Isa falou, porque isso, né, de você ler bastante, vai fazer a sua leitura ser muito mais rápido também. Acho que é um outro medo dos nossos alunos, é isso, né? 3 minutos para cada questão. Então, vou conseguir fazer essa questão em 3 minutos, mas olha o texto, olha o tamanho dele. Quanto mais ler, mais rápido você vai conseguir ler aquele texto e interpretar, né? Porque também
tem a interpretação ali por trás, o entendimento do texto de forma crítica, né? Mas a minha outra dica é, além disso, faça muita questão. Leve as ciências humanas como se fosse a matemática, a física, a química, a biologia, que vocês estão o tempo todo preocupados em fazer questão, né, de repetir questões parecidas. Façam isso com as ciências humanas também, né? Não só com a história, mas com todas elas, porque isso vai trazer um diferencial gigantesco. Excelente, muito bom. Eu também vou dar uma dica para a história. Eu acredito que uma boa parte das nossas questões, elas cobram uma coisa que, em geral, eu costumo chamar de sensibilidade social, que nem sempre ela está ali coberta de contextos, nem sempre ela está ali coberta de conceitos. Às vezes ela quer essa ideia, esse olhar mais social. E aí, eu acho que a dica fundamental vamos conhecer, isso é facinho de fazer, conhecer a nossa Constituição Federal. Eu não estou propondo uma leitura densa e profunda sobre toda a nossa Constituição Federal, mas se a gente tiver acesso ali, a primeira parte da Constituição, que define, né, quem são os atores políticos no Brasil, que define o que são os direitos, o que são os deveres, e lá no capítulo 5, o que a gente trata com os direitos sociais, abre a cabeça do indivíduo para muita coisa que vai aparecer ali na prova. Muita coisa que, às vezes, eu nunca parei para pensar, está assegurado em lei. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão da terra aqui, algumas pessoas imaginam que isso é uma militância, que a prova é militante. Não você, por falar sobre esse tema na sua aula, porque você fala assim, recorri à prova. Então, a pessoa pode imaginar, não, então não é a professora que é militante, é a prova que é militante. Na verdade, o conjunto da nossa sociedade lá em 88 entendeu que o ser humano, né, a pessoa humana tem direito à moradia, tem direito a trabalho, tem direito a transporte, tem direito a lazer, tem direito à alimentação, tem direito à dignidade. Então, quando a prova traz essas temáticas, que mistura geografia, sociologia, história e às vezes filosofia, a Constituição é uma leiturazinha, essa primeira parte dela que pode abrir muitos caminhos, né? Eu acho que seria isso. E a segunda das dicas, queria também duas, que assistam a aula dessas professoras, porque acredito muito, né, que o que a gente vai fazer aqui nesse ano vai ser um negócio realmente com muita profundidade, com muito carinho, um negócio muito gostoso de fazer. E se não puder, às vezes você está lá do outro lado do mundo, não está aqui pertinho para estudar com a gente, mas que consiga encontrar esse tipo de proposta, uma proposta que seja muito, muito profunda no seu contexto, no seu conceito, na sua problematização, no seu enredo, mas que tenha esse olhar de conhecimento da prova, porque senão não adianta, senão você acaba tendo uma preparação para uma prova que você não vai fazer, né? Esta coisa, tudo isso aqui que a gente falou é sobre o Enem. Se a gente até, inclusive, a gente pode abrir uma pauta para um outro programa para a gente falar, por exemplo, sobre como que a história é cobrada nos vestibulares tradicionais que ainda existem, as faculdades paulistas. É outra conversa. Mas, considerando o Enem, você precisa de um curso que saiba exatamente o que é o Enem. Todos dizem que sabem, mas você precisa de conhecer a visão dos professores para que, se de fato, eles vão te dar uma aula lá moderna como a dos anos 80, ou se é uma aula moderna como a que o Enem precisa, né? Não excelente. Isso aí, bora para 2024. Muito bom. Então tá, tchau para você, Kelinha. Tchau, Gustavo. Até breve, até semana que vem. Até semana que vem. Tchauzinho, até semana que vem. Até semana que vem, que seja um ano maravilhoso, que seja um ano produtivo, sereno, né? Que nossos alunos mantenham o coração tranquilo e a mente ativa. Então, sua palavrinha final. Estou muito ansiosa, na verdade, para conhecer os nossos alunos da semana que vem, né? Da parte da semana que vem. Acho que a gente vai fazer um trabalho muito gostoso, com muito diálogo, companheirismo, entre os professores e os alunos, mas também entre os próprios professores. A gente está com uma equipe sensacional esse ano, então acho que a galera vai curtir bastante. E 2024 vai ser sensacional.
Maravilha. Vocês não sabem, mas uma hora aí dessas falas de vocês vai aparecer o arrobinha de vocês, tá bom? Para vocês ficarem muito pops no mundo. Aí apareceu no princípio do vídeo, vai aparecer agora também aqui. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de vocês até o final do vídeo. Maravilha demais isso. Esperamos vocês na próxima edição. Valeu!